Olá pessoal, estamos aqui novamente no nosso Procast e hoje num cenário bem diferente vamos falar sobre os desafios do agronegócio. Estamos aqui em companhias super especiais com o Rodney, que é produtor na nossa região e hoje vai falar sobre essa visão de produtor e também com Poliana Cerqueira, que vai nos contar um pouco da sua trajetória e falar um pouco desse cenário econômico, desse cenário também do agronegócio e da visão dela, né, como especialista em créditos. Sejam bem-vindos aqui conosco nesse dia. Obrigado. Muito bem. Poliana, nos fale então um pouquinho da sua trajetória. Qual é essa paixão pelo agro? De onde surgiu isso? Nos conta um pouquinho da Poliana. Vanessa, a Poliana nasceu aqui no estado de Goiás, vizinho aqui, São Miguel do Araguaia, e conheci Curupi no ano de 2012, quando vim para trabalhar numa empresa voltada para o agro. Eu trabalhava em outra área, outro segmento, não tinha nada a ver com o agro. E conheci esse mundo do agro, iniciei o trabalho em uma empresa aqui da região e fui me apaixonando por essa cultura, né, de plantar, de colher, de ver resultados. Porque o agro é isso, né? É resultado. Você consegue construir e o resultado é palpável. E eu fui gostando desse negócio, desse movimento, das pessoas, dos produtores, e aqui estou hoje, já com mais de 10 anos, né, de atuação aí no mesmo segmento, que é o segmento de crédito voltado para o agro. Exatamente. Na verdade, o agro, ele é apaixonante, né? Quem conhece, gosta, não tem como, né? Pode. Então é desafiador, né? O agro é um desafio muito grande. E assim, diante de tanta oscilação de preço, oscilação de tempo e taxa de juro crescente, né? É o que a gente está vivendo agora no país nosso. O crédito mais apertado, né? O que você acha que além disso e sobre isso também é desafio para o produtor hoje, por exemplo? Rod, vocês, né, que estão aqui na atividade, tanto você quanto a Vanessa, são produtores rurais, sabem da dificuldade que nós temos. O desafio do agro, como qualquer outro empreendimento, são vários. Mas a gente poderia hoje elencar como um desafio e um problema mesmo que a gente tem hoje, que é o crédito, exatamente o crédito, a redução do crédito, o aumento de taxa de juros, e que são fatores que poderiam ser controláveis, né? E não são. E o crédito tem outra variável, o agro tem outra variável. Além disso, ele tem fatores que a gente não controla, que aí é clima, mercado. Então, essa junção de fatores traz muitos desafios, mas hoje, acredito que o cenário hoje, o maior desafio, e a gente vai falar disso durante o nosso bate-papo aqui, é o crédito de curto prazo. Esse é o maior gargalo do produtor hoje, na minha visão. Entendi. E a Inovatec, né? Para quem não conhece a Inovatec ainda, ela é uma ponte entre o produtor e o crédito, né? E como a Inovatec, através da expertise, de todo o conhecimento desses anos de experiência, como é que vocês conseguem trazer, né, esse apoio para o homem do campo? A Inovatec, ela nasceu justamente dessa necessidade nossa, né, da Natália, que é minha sócia, que trabalha junto comigo, nessa vontade nossa de empreender, de trazer algo diferente. E a nossa proposta de trabalho da Inovatec desde o início, ela é única, é orientar o produtor. A gente sempre diz que o crédito ele está pronto para você. O que a Inovatec quer saber agora e quer contribuir é saber se você está pronto para o crédito. E essa é a análise que a gente faz, é orientar, é estar o tempo todo conectado com o produtor para que a gente possa trazer previamente essa decisão para a mesa. Porque a dificuldade hoje, Vanessa, do crédito é justamente estar documentado, estar pronto para ele. Porque se você consegue se organizar em tempo hábil, você tem um acesso a um crédito com menos burocracia, com menos dificuldade, o que torna ele uma parte do processo. E se você não tem isso, você vem com tanto desgaste que chega no final, ele é um entrave, ele não é mais uma solução. Então é essa análise, a Inovatec veio para orientar, esse é o nosso trabalho. Estava vendo hoje uma reportagem justamente, né? Acredito que isso vem do efeito carrossel do Instagram. Mas justamente hoje estava vendo uma reportagem sobre o crédito do agro e o quanto isso está sendo difícil no nosso cenário. Você entende que esse talvez seja um dos maiores desafios do agro hoje? É esse acesso ao crédito de maneira salutar,
né? Porque falamos muito de crédito a curto prazo, mas nós temos dificuldade de ter acesso, né, a algo um pouco mais estruturado. E você acha que essa é uma das maiores deficiências na sua visão? No nosso negócio, e é o que a gente vivencia todo dia, por ser o crédito, eu acredito que ele é um dos grandes desafios, sim. O crédito hoje, ele necessita de uma série de fatores para chegar a alcançar. Então, o que a gente diz, existe o crédito? Existe, ele está lá. Mas como que eu, produtor, vou ter acesso a esse crédito? São muitas variáveis que eu tenho que preencher até chegar nessa tomada de decisão, até chegar nesse crédito. E não só o acesso ao crédito, mas como o tempo para acessar esse crédito é um problema. A taxa de juros que vai vir é um problema. O excesso de garantias para esse crédito é um problema. A aplicação desse crédito é um problema e a comprovação. Então você vê que são muitas etapas, né, que parece fácil. Ah, eu vou acessar um crédito, mas as etapas a serem cumpridas são muitas. Então por isso que o produtor ele precisa de ter o planejamento estratégico. Planejamento prévio é o que vai fazer a sua tomada de decisão ser mais assertiva. Entendi. Leandro, né, pegando esse gancho aí da questão desses entraves aí, quando a gente fala em garantia, a gente sabe que isso tem mudado ano a ano e a gente tem percebido que esse ano parece que apertou um pouco mais. O que seria um panorama hoje dessa questão das garantias? Um panorama mais técnico, você está mais envolvido, você tem como passar um parecer melhor para a gente disso aí. Rodney, muito boa análise, boa pergunta para a gente poder discutir aqui. Acho que é um ponto importantíssimo. Nós temos uma região, aí eu vou falar aqui um pouquinho do sul do Tocantins, que é a nossa região, é onde nós estamos, né? Nós temos um percentual grande aqui de arrendatários que vieram de fora para construir aqui, para construir sua vida. Sim. E há um cenário vou chamar de 10 anos atrás, nós tínhamos possibilidade de trabalhar com PO de grãos, era um tipo de garantia aceitável no banco. Uhum. Muitas vezes um aval. Depois nós fomos chegando para uma exigência um pouquinho maior, o banco já queria o aval, o penhor, e daqui a pouco o banco começou a exigir hipotecas, e agora nós chegamos num outro cenário. Tá? 2025 apresenta um cenário um pouco diferente, que é onde os bancos começaram a exigir, em sua grande maioria, a alienação fiduciária dos imóveis. Isso nos preocupa do ponto de vista econômico, porque com uma garantia hipotecária, o produtor consegue ter maleabilidade de fazer um ajuste, de fazer uma renegociação, de fazer um outro trabalho junto à instituição financeira. E com alienação isso não ocorre. Então é novo, né, essa exigência aí pela maioria dos bancos, mas é um panorama que vem. Então, como nós temos aqui na região os arrendatários, nós temos muitos arrendatários que foram quem abriu isso aqui no peito, sabe? Quem vieram e investiram tudo e às vezes não conseguiu comprar um pedaço de terra ainda. Então nós temos uma preocupação do ponto de vista econômico, de plantio, de dar continuidade nesse trabalho. Um dos motivos é esse. Essa exigência de garantia, seja de hipoteca, seja de alienação que o banco agora traz. E claro, né, a gente também trabalha com os bancos, então a gente tem que olhar as duas pontas desse negócio, né? Porque o negócio é uma tríade. Então, o banco de um lado, a produção de outro que precisa crescer e o produtor que precisa também trabalhar e sustentar. Mas o banco também precisa ser sustentável. E essa exigência se deu justamente pelo excesso de inadimplência da nossa região e por uma série de outros fatores que chegou, não só, né, porque essa exigência é nacional, mas o que eu acredito que trouxe o governo, trouxe a instituição para esse patamar é o excesso de inadimplência, né? Assim, pensando nos últimos 10 anos, a região nossa cresceu muito, né? Muito. Nos últimos 10 anos. E você acha que isso não vai ser entrave agora para os crescimentos dos próximos anos? Acredito que sim. Acredito que o crédito, essa abertura de área que se deu nesse volume tão grande, em grande parte pelas instituições que estavam aqui e também aportaram recurso e falou, vamos abrir essa região, vamos abrir aqui o Tocantins. Então agora, com essa exigência a mais, a gente vai ter, acredito sim, se não tivermos políticas públicas diferentes para trazer uma outra solução, uma outra possibilidade, nós vamos ter sim um crescimento menor aqui, de abertura de novas áreas e até de continuidade das áreas que nós estamos.
E é importante fortalecer isso daí, porque nós somos hoje reconhecidos, principalmente aqui no sul do estado, pela produção de grãos. Sim. A nível estadual, sim, mas nós temos, inclusive, aqui no Cariri do Tocantins, a capital da soja, né? Reconhecida como a capital da soja hoje. E é uma preocupação muito grande, tanto manter, né, essa capacidade produtiva, mas também de continuar o crescimento. Né? Quando nós chegamos no Tocantins há 10, 15 anos atrás, nós não vimos essa produção de grãos nessa escala. E hoje nós vemos um Tocantins muito evoluído. Né? E assim, é uma problemática de realmente tem que haver uma intervenção de políticas públicas para que a gente possa continuar tendo um crescimento e um avanço no agro. Né? É uma preocupação muito pertinente aqui do Rodney e com certeza nós temos que pensar nisso daí. E falando disso, o uso recorrente do crédito, né? A gente sabe que estamos passando por um cenário aí dificultoso, é necessário, muitos produtores precisam, né, do crédito de curto prazo, mas esse uso recorrente, ele pode trazer algum ônus, ele pode comprometer a sustentabilidade de um médio e longo prazo? Pode e compromete, tá, Vanessa? Essa estruturação do crédito de curto prazo, e eu vou chamar ele de curtíssimo aqui, porque nós estamos falando de custeio, né? Com 1 ano de prazo, um custeio para atividade agrícola 1 ano, talvez um custeio para pecuária com 2 anos. Esse curto prazo, ele inviabiliza o produtor a fazer um investimento, Rodney. Por exemplo, eu quero fazer um investimento para melhorar o solo, eu quero fazer um investimento de máquina ou armazenagem, eu não tenho, porque... E não que não tenha esse recurso, é porque o acesso a ele é um pouco mais difícil, tendo em vista, ele tem exigências maiores. Mas ele com certeza é um fator de muita decisão para que o nosso produtor não consiga, às vezes, alavancar. Porque com essas melhorias, como eu citei, você aumenta a produtividade. Com isso você aumenta a receita. E aí você tem um fluxo aí muito melhor dentro do seu negócio. Então, eu acredito que as políticas públicas, e aí eu vou dizer o seguinte, nós estamos numa região de subdesenvolvimento, que nós estamos no norte do Brasil, tá? Então nós precisamos de políticas diferentes, porque nós estamos numa região que é muito mais precária, nós estamos longe de tudo, então nós precisamos sim de políticas que tragam um olhar diferente para nós que somos diferentes. Exatamente. Estamos numa região menos privilegiada, digamos assim, dentro do cenário nacional. Com certeza. Com relação a esses desafios, né? E aqui tem uma pergunta muito interessante que eu até vou entrar nela mais propriamente. Na reestruturação das dívidas, né? A gente sabe que tem já situações de endividamento rural. Hoje, inclusive, muitas pessoas especializadas nessa área de endividamento rural. Então, assim, como que as empresas, os produtores podem ser orientados nessa questão para ter estratégias de negociações, de renegociações? Vanessa, a reestruturação do crédito hoje, ela passa por um gargalo muito grande. E você tem que montar a estratégia, mas antes disso nós temos desafios. Um dos desafios, Rodney, que eu mais chamo a atenção hoje é o excesso de informação desencontrada na internet, na rede social. Porque são tantas informações inverídicas, informações rasas, que atrasam a tomada de decisão do produtor. Porque ele começa a ver tanta coisa ali e ele começa a ter como verdade. E não é isso, viu, Vanessa? Porque a reestruturação do crédito, e aí eu acho que eu quero minuciar um pouquinho mais esse tema, que eu acho que é um tema muito do momento, é um tema que nossos produtores precisam. Importantíssimo. A gente também precisa, a gente que tem o conhecimento, precisa ter a oportunidade de estar aqui num momento como esse para a gente divulgar. A reestruturação, ela tem que fazer parte do planejamento, tá? E o que acontece? Qual que é o maior desafio hoje da reestruturação? É o tempo. Porque às vezes o produtor demora tanto na tomada de decisão, analisando o que o vizinho falou, o que a internet falou, o que o outro falou, o que o advogado, que ele perde o time. E é o quê? Para você fazer uma reestruturação, você não pode estar inadimplente. Você não pode deixar a operação vencer. Isso é muito importante nós falarmos. Para se fazer uma reestruturação com razoabilidade, que seja uma coisa viável, que seja assim, que você consiga chegar na instituição financeira e fazer um ajuste que seja bom para os dois lados, você está com esse crédito adimplente. Então isso tem que fazer parte do planejamento lá atrás.
Se você, na sua análise estratégica, visualizou que um dos caminhos é fazer a reestruturação desse crédito, e aí vamos traduzir isso aqui para todo mundo entender. Eu tenho um recurso aqui que estava tomado para pagar daqui a um ano, e eu não consigo, em função de todo o cenário, cumprir esse compromisso, eu vou lá e posso parcelar isso com 5 anos, com 10 anos. E aí eu estou dizendo aqui que são possibilidades, porque esse é muito individual. Sim. Tá? O crédito, a tomada de crédito, Rodney, ela não é tão individualizada, ela é muito mais global. Você vê que tem a linha de crédito e atende todo mundo. Agora, a reestruturação, a renegociação, não. Essa é muito mais individualizada, porque é caso a caso. E aí é importante a gente falar, Vanessa, do quanto o agente financeiro, nesse momento, ele é importante. E ele faz parte desse processo. Às vezes o produtor fala, mas Poliana, eu não vou lá no banco não, o gerente vai achar ruim comigo, porque o nosso produtor ele é muito sincero, ele é muito honesto, ele quer cumprir o compromisso, mas ele precisa entender de que o banco quer que ele vá lá, porque uma reestruturação no momento certo é a continuidade da atividade dele. E o banco quer isso, o banco quer que o produtor continue na atividade, continue trabalhando. Então, esse ponto da estruturação, que a gente poderia falar muito tempo dele aqui, ele é um viés tão importante nesse momento, e às vezes o produtor também precisa entender com muito carinho assim, ó, procura o seu colaborador, a empresa que te atende, que faz o seu projeto do Banco de Habilidade Econômica, o seu consultor, procura o gestor da agência que você trabalha, porque existe um caminho, ele tem um caminho para você. Poliana, mas o meu vizinho, ele fez a estruturação, mas eles pediram uma garantia para ele, uma hipoteca. De novo, esse crédito é muito personalizado. O banco vai achar uma solução, um meio termo. Porque a intenção do banco é a mesma do produtor. É que ele continue na atividade para que ele possa cumprir aquele compromisso, conforme ele fez o acordo ali com o banco. Tá? É nesse sentido. Muitas vezes, então, as pessoas, os produtores, eles têm, às vezes, um pouco de vergonha, né? Às vezes, assim, a dificuldade de falar, de se expor, e é difícil se expor mesmo, né? A gente entende isso, mas buscar caminhos para poder, então, antes que se agrave, antes que fique negativado, buscar soluções para que possa continuar nessa trajetória, nessa cadeia produtiva, né? E conseguir passar por esse cenário que está todo mundo, né? Não é isolada. Então, assim, todos estamos passando por desafios no agronegócio. Então, a intenção é que possa também ter essa união, né? E entender que é um cenário e buscar ajuda, né? E, Vanessa, e tem que fazer parte, de novo, a reestruturação das minhas operações junto à instituição financeira, ela tem que fazer parte da minha estratégia. Não tem nada de errado de chegar lá no banco e falar, banco, nós vamos ter que reestruturar isso aqui. E o produtor nosso, de novo, pela sinceridade, pela seriedade com que ele trabalha, ele fica realmente sentido, envergonhado. Eu sempre falo isso quando vou aos bancos, viu, Rodney? A gente precisa de ter mais reserva para poder conversar no banco. Às vezes você está ali numa cadeira aberta, está todo mundo te ouvindo, eu sempre comento isso. Então, mas o produtor pode pedir. Ele chegou lá e fala para o gerente, eu queria falar em particular com você, numa salinha fechada, todo banco tem. Vai ali. Agora, uma coisa também muito importante, e esse ponto aqui, nós vamos ter que... o produtor, qualquer um de nós, quando vai negociar para nós mesmos, é mais difícil. Se você vai negociar para um terceiro, é mais fácil, porque você não tem a emoção. E às vezes o produtor já está com a cabeça contrariada, porque já está ali com as atividades que não está como ele gostaria. Vai no gestor do banco, às vezes não é recebido como gostaria, porque acontece também, às vezes naquele dia não foi do jeito que ele quis. Mas vai lá, chama o consultor, chama um filho, chama alguém e vai junto para poder, que às vezes 2 pessoas têm mais entendimento. 2 cabeças pensam mais, 3 pensam mais, alguém da confiança dele. Mais confortável também, mais à vontade, né? Para poder aquele achar apoio, a sustentação, é verdade. Que nesse momento é achar uma solução. Exatamente, a gente está falando sobre soluções, né? Já poderíamos fazer essa live em vários cenários do agro, mas hoje a gente está falando sobre soluções e desafios, né? Falando nisso, nós temos as feiras, tradicionais feiras do agronegócio no nosso estado. Temos aqui a AgroTeams, Agro 360, Farm Day, que é uma feira que tem crescido muito, né, na nossa região. E como nesse cenário que nós estamos vivendo, é a sua visão
dos benefícios dessas feiras, como a importância dela para o crescimento também do agro, mesmo num cenário de desafios. A importância dessas feiras para a nossa região aqui assim, não tem palavras para descrever a importância de um evento desse e como que projeta a região sul, como que projeta a nossa cidade, o nosso entorno todo, né? Feiras muito importantes, a Agrotins, que já tantos anos aí consolidada, onde a gente faz muito negócio, Agro 360, que eu tive a felicidade de ser junto com ali os meninos, uma das fundadoras, um evento também consolidado, já com toda a sua identidade construída, o Farm Day, o Volney e a Ariane aí com esse potencial que eles têm de negócio também na região sul. Então a importância das feiras é tão grande porque ela conecta não só pessoas, ela conecta oportunidades, ela conecta a universidade com o campo com a cidade. Então eu sou entusiasta de feiras, né? Então eu não tenho o que dizer, se for para falar de feira aqui a gente passa um dia inteiro, porque realmente eu gosto. Eu acredito muito nesse viés de feira, nesse projeto de trazer o que há de novidade para próximo. Acredito que o sul do Tocantins só tem a ganhar com eventos tão importantes, o sul aqui, né, com a Agro 360 e a Farm Day. Em Palmas, a Agrotins, que centraliza todo mundo. Acho de suma importância. Parabenizo as feiras e acredito que sim, vai vir um cenário melhor aí, tudo vai convergir para que a gente tenha ótimos eventos e que essas grandes marcas venham nos conhecer e projete, né, o sul do Tocantins para o mundo. É isso que a gente espera das feiras. Exatamente. E falando nisso, né, a gente falou de desafios, mas vamos trazer um bálsamo aqui agora, né? Deixa uma mensagem, então, sobre essa visão sua e o que há de vir, o que pode vir, para que também, né, o pessoal lá de casa, os produtores possam sentir essa energia de que a gente já passou muita coisa e nós somos fortes, né? O agro é muito forte. O agro é resiliente. E se a gente fizer um panorama, vamos pegar 10 anos atrás, vamos ali no ano de 2014, 15, 16, seca na nossa região. Uma tristeza, era triste da gente andar nas lavouras, nas roças, ver o gado, era preço de commodity em baixa, preço de arroba baixa. E nós ressurgimos, estamos aqui hoje num cenário que a gente sabe que é um cenário que não está tão promissor neste momento, mas eu acredito que vai passar. Então, tenho certeza, é cíclico, né? O agro tem até essa tendência aí que o pessoal fala de 10 anos, né? Que ele sobe, desce, é muito cíclico. E eu tenho certeza de que, com fé em Deus, tudo isso vai melhorar e Deus não coloca o agricultor e o pecuarista na invernada aí no campo à toa, né? Tem um propósito. Então, quem planta, colhe, quem cria também colhe resultados. E eu acredito muito que esse é o cenário, que o produtor pode acreditar que as coisas vão melhorar sim. Agora é encontrar um caminho, é encontrar um termo e, de novo, cada produtor, cada fazenda, cada família tem a sua particularidade. Então tem que encontrar o caminho, o ajuste para aquele momento. Mas dias melhores com certeza virão. Virão. Então quero aqui fazer o meu agradecimento especial a você, Rodney, a você, Vanessa, pela oportunidade, porque vocês estão investindo tempo para trazer conhecimento, para levar conhecimento, né, para a nossa região, para o Brasil, para o mundo. Isso aqui hoje não tem mais fronteiras. Com a internet nós podemos alcançar o mundo. Então eu estou aqui, quero agradecer a vocês, a família de vocês, quero agradecer a minha família, a Inovatec, na pessoa da Natália, que é minha sócia, agradecer a toda a minha equipe, né? E em especial quero levar essa mensagem para o produtor, de que tudo vai melhorar. Com fé em Deus, coragem, trabalho e perseverança, dias melhores virão. E como eu sempre digo, então, vamos que vamos nesse Tocantins abençoado. Com certeza. Exatamente. E aqui, então, hoje nós tivemos informações importantíssimas, né, sobre o agronegócio. E nós teremos ainda outras lives falando deste assunto e também sobre a pecuária, sobre a parte de exportação e tudo aquilo mais que vocês estão curiosos para saber, né? E agradeço a presença de vocês, foi muito bom estar com vocês hoje aqui. Essas informações com certeza vão ser valiosíssimas para os produtores e para todos que estão assistindo, né, essa live. E muito obrigada.
E até mais, pessoal. Nos vemos no próximo podcast, falando novamente sobre os desafios do agro. Até mais.